A Revolução Cubana completou 65 anos em 2024. No dia 1º de janeiro de 1959, revolucionários liderados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara ocuparam as ruas de Havana para pôr fim a uma ditadura do Fulgêncio Batista, ligada aos Estados Unidos. Desde que foi instaurado um novo regime em Cuba, o país enfrenta uma série de ataques comandados por Washington. O principal e mais duradouro deles é o embargo econômico que impede as relações comerciais de vários países com a ilha caribenha. Esse ano, os desafios são muitos. A disputa eleitoral dos Estados Unidos entre Donald Trump e Kamala Harris pode redefinir a abertura gradual do embargo ou travar completamente alguma possibilidade de acordo. Cuba também é uma das poucas vozes favoráveis à Venezuela, um país que também sofreu com sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. O presidente cubano reconheceu o resultado e parabenizou Nicolás Maduro pela reeleição na controversa disputa que aconteceu há 2 semanas. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Nesse caso, o nosso mote da nossa conversa de hoje, que é o Vai para Cuba Eduardo, para falar sobre esses assuntos que são do noticiário atual e também trazer um pouco dessa perspectiva histórica de Cuba, também entender toda essa complexidade. Vou conversar agora com o professor de História, José Rodrigues Mal Júnior. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Sempre um prazer estar debatendo assuntos tão importantes, da qual eu tenho bastante proximidade, né? Então, estou à disposição, né, das eventuais perguntas, né? Espero poder respondê-las a contento. Com certeza, professor. Vamos começar então essa conversa falando sobre essa questão dos embargos, né, contra Cuba. São bastante, já tem muito tempo. E no final de 2023, a gente teve mais uma vez um apelo, vamos dizer assim, da Assembleia Geral da ONU para colocar um fim nesses embargos, né, nessas sanções contra Cuba. Mas um efeito prático dessa história, a gente sabe que não aconteceu. Então, primeiro eu queria te ouvir sobre isso, porque muitas vezes a ONU tem agido, principalmente quando a gente fala, por exemplo, do genocídio na faixa de Gaza, a ONU tem tido quase que um efeito de nota de repúdio, né? Na prática não tem conseguido fazer nada a respeito disso, e acho que em relação a Cuba também tem sido mais ou menos nessa linha. Então, eu queria te ouvir sobre isso e depois o quanto a gente pode ter uma expectativa de fato com essa eleição nos Estados Unidos, se pode travar mais ainda uma possibilidade de acordo ou não. Bem, em primeiro lugar, discutir a questão dos embargos, né? Os embargos econômicos contra Cuba se constituem um verdadeiro crime contra a humanidade. Porque a principal vítima desses embargos não é o governo cubano, mas é o povo cubano. E são décadas de embargo econômico, né, o que prejudica em grande medida a economia de Cuba e o bem-estar social do povo cubano. Então isso daí é um verdadeiro crime. E por que ocorrem esses embargos? Porque Cuba ousou ser independente. A Revolução Cubana, ela é, antes de mais nada, a conquista da soberania nacional em relação ao governo estadunidense. Para a gente ter uma ideia, falando de uma maneira bem resumida, né, quando Cuba se tornou independente, foi depois de 2 guerras de independência, né? Uma em 1868 até 78, a Primeira Guerra, a Guerra dos 10 Anos, e uma Segunda Guerra de 1895 até 1898. Quando as tropas espanholas se renderam no dia 1º de janeiro de 1899,
nas antigas fortalezas espanholas, não foram erguidas as bandeiras cubanas, mas a temível bandeira de listras e estrelas dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos intervieram na Segunda Guerra de Independência. Para a gente ter uma ideia, a dramaticidade que foi a Segunda Guerra de Independência, morreram cerca de 80 mil soldados espanhóis na Segunda Guerra de Independência. Né? Ou seja, um número de mortos superior ao número de mortos estadunidenses no Vietnã. E entre 300 a 400 mil cubanos, numa população estimada em 1,5 milhão. Ou seja, numa estimativa mais otimista, morreu apenas 1/5 da população cubana. E quando os cubanos conquistam a independência, você tem a formação de um governo militar dos Estados Unidos, que passa a governar Cuba oficialmente até 1902. Durante esse primeiro ano de domínio de governo americano, foram estabelecidos os principais mecanismos da dominação neocolonial dos Estados Unidos em Cuba. Entre esses mecanismos estão a primeira Constituição cubana, que estabelece a emenda Platt, que é uma emenda à Constituição cubana que dá direito aos Estados Unidos intervirem militarmente em Cuba. E o primeiro presidente eleito em Cuba, o primeiro presidente, entre aspas, cubano, que se chamava Tomás Estrada Palma, ele tinha dupla cidadania, ou seja, ele também era estadunidense e foi eleito sem sequer estar em território cubano. Né? E quando ele exerceu a presidência, o embaixador dos Estados Unidos exigiu que Tomás Estrada Palma despachasse, não no antigo Palácio dos Capitães de Havana, mas despachasse a partir da fazenda, da granja, né, do sítio pessoal do embaixador dos Estados Unidos. Ou seja, é uma forma de demonstrar de onde vinha realmente o poder. Né? Ao longo da primeira metade do século XX, os mecanismos de dominação neocolonial dos Estados Unidos sobre Cuba foram se acentuando através de uma relação econômica que privilegiava os interesses estadunidenses na ilha. Então, para a gente ter uma ideia, logo depois da independência, foi feita uma espécie de reforma agrária em Cuba, uma reforma agrária que não distribuiu terra aos camponeses, ao contrário, né? Legitimou a propriedade de terra, forma pela qual proprietários estadunidenses se apropriaram de vastas áreas rurais de Cuba. A United Fruit Company, por exemplo, tinha terras que ligavam a costa norte à costa sul de Cuba. Né? E a maior parte das centrais açucareiras de Cuba pertencia a empresas estadunidenses. Então, terras e centrais açucareiras, e lógico, os latifundiários cubanos se beneficiam dessa mesma estrutura, havendo uma simbiose entre a classe dominante cubana e os interesses do imperialismo estadunidense. Então, ao longo desses primeiros 50 anos, né, Cuba foi vítima de constantes intervenções militares. Então, Cuba era essencialmente uma neocolônia dos Estados Unidos, governada por governos oligárquicos que eram constantemente intervenidos, né, sofriam intervenção por parte dos Estados Unidos, que se retiravam logo depois de estabelecer um governo ou outro favorável ou uma outra ditadura a favor dos Estados Unidos. Isso até
1959. Né? Em 59 houve uma revolução e o povo cubano conquistou a soberania nacional. Tá? Então, isso é que o governo dos Estados Unidos não aceita até hoje. Então, digamos assim, o bloqueio econômico é uma arma da política imperial dos Estados Unidos contra o povo cubano. É basicamente isso. É isso, professor. E eu acho, o senhor trouxe uma construção histórica que eu acho que é fundamental para a gente poder entender como é que isso se desenhou até hoje. E tem alguns pontos interessantes aí, né? Por exemplo, a Kamala Harris já disse que se opõe ao embargo. Só que o Joe Biden também já tinha dito isso no passado e, no entanto, quando ele assumiu, continuou com a mesma política imperialista, como o senhor disse. E a Casa Branca, inclusive, já falou algumas vezes, olha, a gente pode até defender, né, um diálogo com Cuba, mas desde que não prejudique os nossos interesses. Quer dizer, o que quer dizer também prejudicar os nossos interesses, né? Porque isso é muito vago, um posicionamento como esse. Então, eu te pergunto, se de fato daria para ter algum tipo de esperança de diálogo, se a Kamala Harris, né? Claro que com Donald Trump a gente não tem a menor dúvida. Eu nem coloquei ele aqui na conversa porque a gente sabe que o Donald Trump tem uma política de extrema direita que não teria nenhuma possibilidade de diálogo. Agora, imaginando um cenário com Kamala Harris, a gente teria essa possibilidade? Como que foi também, como é que o senhor avalia o governo Biden, né, as relações com Cuba, né, o modo de fazer política dele em relação ao Barack Obama também? Olha, eu acho que, infelizmente, não há grandes diferenças entre a política republicana e democrata nos Estados Unidos. Eu diria que os Estados Unidos impera uma ditadura de partido único, afinal de contas, não há grandes diferenças entre republicanos e democratas. Né? São duas alas, duas facções da classe dominante estadunidense que dominam, digamos assim, a política nos Estados Unidos. Em relação a Cuba, Obama ele até ensaiou uma aproximação, né, com Cuba, no sentido de tentar diminuir os embargos e tal. Eu acho que isso daí está muito relacionado com a política interna em relação ao estado da Flórida. Porque no estado da Flórida você tem o domínio da política nesse estado pela máfia anticubana. Né, que tem um grau de rivalidade bastante acirrado com a população afro-americana. Né? E então talvez o Obama ele tivesse mais próximo desse setor democrata que tem contradições com os republicanos naquele estado, por isso se aproximou mais de Cuba. Mas, de uma maneira geral, o embargo se mantém, a política hostil contra o povo cubano se mantém, e isso afeta de uma maneira assim brutal, né, o povo cubano. E eu acho que a grande questão que se coloca é que Cuba ela tem uma importância fundamental do seu ponto de vista geoestratégico e político no mundo. Né? De uma certa forma, Cuba inspira a Venezuela. Né? O exemplo cubano é que a luta do povo cubano pela sua autonomia e sua libertação nacional do Império Estadunidense inspira o povo venezuelano. Tivemos eleições agora na Venezuela. Antes das eleições ocorrerem, nós já sabíamos que isso ia acontecer, que a oposição iria perder e iria tentar o golpe. Né? Porque, no caso da Venezuela, além da questão geoestratégica, a Venezuela tem apenas as maiores reservas petrolíferas do mundo. E o próprio Trump
já deixou o recado dizendo que se ele não tivesse perdido as últimas eleições, os Estados Unidos já teria conquistado a Venezuela e se apoderado do petróleo venezuelano. Então, nós estamos enfrentando, né, uma república neocolonial, um império neocolonial. Tudo que está acontecendo na Venezuela gira em torno do petróleo. E o questionamento das eleições é uma operação golpista que ou tenta criar uma situação de guerra civil ou de intervenção estrangeira, ou, no mínimo, enfraquecer um governo legitimamente eleito para que o imperialismo estadunidense se aposse das riquezas minerais da Venezuela. A Rússia, na verdade, e Cuba foram os únicos países que reconheceram imediatamente, né? A China também, verdade, tem razão. Logo depois do resultado das eleições na Venezuela. E a gente tem um cenário que eu acho muito importante de ressaltar, que é o posicionamento dos países da América Latina em relação a isso. Então, do próprio presidente Lula, né, pelo Brasil, também o México e a Colômbia estão em conjunto atuando em relação a essa crise, vamos dizer assim, internacional envolvendo a Venezuela. Em soma a isso, a gente tem esses observadores, né, do processo eleitoral da Venezuela. E aí a gente tem um cenário que é o seguinte: a OEA, a gente já teve no passado a OEA envolvida em diversas situações, como por exemplo em 2019 na Bolívia, incentivando, né, vamos dizer assim, colocando como se fosse um golpe, né, uma eleição fraudada, e depois teve que voltar atrás dizendo, olha, na verdade a gente errou. Então, quando a OEA se posicionou a respeito disso na Venezuela, a posição da maioria das pessoas, inclusive no campo progressista, foi um olhar muito cético. Agora, um outro posicionamento que deixou, inclusive, parte da ala progressista alerta em relação à Venezuela foi o posicionamento do Carter Center, né, que é um dos observadores internacionais no país. Então, eu queria ouvir o senhor sobre duas coisas, né? Os países aqui das Américas em relação à Venezuela, o posicionamento, como é que o senhor está avaliando, principalmente o Brasil, né, que é um ator muito importante nesse processo, e também os observadores, mais especificamente o Centro Carter, em relação à Venezuela. Bem, eu vou começar pelo final, então vamos lá. OEA, que inclusive expulsou Cuba, né? Cuba, o governo cubano definiu muito bem a OEA como Ministério das Colônias Estadunidenses. Então, a OEA não é um organismo sério, é um organismo que visa implementar a política dos Estados Unidos naquilo que eles consideram seu quintal. Eu acho que, inclusive, o Brasil deveria sair da OEA. Né? Centro Carter, não precisa falar nada. Né? Jimmy Carter, você entende? Então, ex-presidente dos Estados Unidos. Ou seja, eu considero o Centro Carter, que se meteu nas eleições da Venezuela, como uma organização terrorista a serviço dos Estados Unidos. A questão do posicionamento internacional dos diversos países. Então é o seguinte, o imperialismo americano, perdendo a sua hegemonia com o crescimento do BRICS, né, assume uma postura cada vez mais agressiva. Como exemplo disso está o que está acontecendo em Israel, na faixa de Gaza, a guerra na Ucrânia contra o povo russo, né? Então o imperialismo na sua fase mais decadente assume uma postura cada vez mais agressiva, inclusive levando o temor de uma terceira guerra mundial. Né? E os países que incorporam esse novo bloco, que faz frente, que cria uma nova moeda, que cria o Banco dos BRICS, né? Rússia, China, né?
Cuba, né? Obviamente eles se colocam ao lado da democracia, ao lado do povo venezuelano. Então é basicamente isso. Os países latino-americanos há uma divisão. Tá? Então, por exemplo, o Chile, nós temos um presidente que, apesar de ter a sua origem na esquerda, tem tomado posicionamentos bastante controversos, muito favorável às posições do imperialismo estadunidense. Tá? Esperamos que evolua para posições mais à esquerda, né, com a visita do presidente Lula, né? A extrema-direita na Argentina... isso a gente não esperava diferente. Apoiando o golpe na Venezuela, né? E o Brasil tendo uma postura, digamos assim, mais titubeante, ao lado da Colômbia, do México. Me parece que há mais um cuidado, né, quando eles vão se posicionar. O presidente Lula já até disse, o processo eleitoral na Venezuela foi muito tranquilo, é muito natural, ao mesmo tempo diz, mas a gente quer ter a certeza de que houve transparência, então fica ali... Eu acho que a grande, não digo armadilha, mas acho que o grande problema do governo brasileiro é o seguinte, de uma certa forma o governo brasileiro ele se colocou como fiel depositário, digamos assim, do Acordo de Barbados, né, que deu garantias ao funcionamento eleitoral como lícito, como realmente aconteceu, né? E, então, para o governo brasileiro, digamos assim, continuar a ser um interlocutor confiável, ele assumiu essa postura mais conciliadora, de vamos aguardar o final do processo de apuração, né? Embora... eu acho que é compreensível a postura do governo brasileiro, embora eu acho complicado, porque... Até porque quando ele se coloca junto com esses países, ele não está falando sozinho, né? Ele, presidente Lula. Né? Ele está falando também em nome de um conjunto de países mais progressistas no continente americano. Agora, o que eu acho complicado é a questão de você submeter a Venezuela a aceitação do resultado eleitoral por outros países. Ou seja, é um ataque à soberania. Né? Seria mais ou menos, vamos imaginar no Brasil, os demais países do mundo exigirem, queremos o código-fonte das urnas eletrônicas, e ao mesmo tempo o governo dos Estados Unidos, não, a eleição foi fraudada, quem foi eleito não foi o Lula, foi o Bolsonaro. Então é o que está acontecendo. Né? Mas a divulgação das atas, professor, não colocaria um fim a essa discussão também? Eu creio que sim, eu creio que não. Sabe por quê? É o seguinte, o Conselho Nacional Eleitoral teria até 30 dias para divulgar todos esses documentos, entre eles as atas de cada urna, tal, não sei o quê. O problema é que não importa quando ou como seja divulgado esse resultado. Ele vai ser questionado da mesma forma, porque o script do golpe ou dessa tentativa de deslegitimação do processo eleitoral da Venezuela já estava redigido antes das eleições. Né? E então eu acho que, digamos assim, o Conselho Nacional Eleitoral pode divulgar, né, o resultado, que a oposição vai continuar não aceitando. Provavelmente o governo dos Estados Unidos vai continuar legitimando o maluco, né? Maluco nada, o cara é um agente da CIA envolvido com massacres em El Salvador, quando ele era membro do corpo diplomático da Venezuela, inclusive envolvido com assassinatos de padres em El Salvador. Então ele é um agente da CIA, então eles vão continuar
aceitando ele como o legítimo presidente da Venezuela, como fizeram com o Guaidó. A diferença é que o Guaidó sequer havia participado das eleições e os Estados Unidos aceitaram como o legítimo presidente da Venezuela. Imagina agora que pelo menos esse cara participou da eleição, embora derrotado. Então, e nós brasileiros devemos ficar muito preocupados, porque 2026 pode acontecer conosco o que está acontecendo com a Venezuela. Pode simplesmente começar a questionar, mas a eleição do Brasil não é justa porque o Bolsonaro não pôde participar, está inelegível, como aconteceu com a Corina. Né? Mas cadê as atas? Cadê o código-fonte? A eleição foi... O Bolsonaro falou que a eleição foi fraudada. Né? E se o governo americano aceita isso e aceita o Bolsonaro como o vencedor? Então, eu acho que isso daí é uma coisa muito perigosa que está acontecendo. Não podemos aceitar que o processo eleitoral de um país tenha que ser referendado por governos de outros países. Isso daí é um absurdo. Né? A Venezuela e o seu povo é soberano. A nossa obrigação é aceitar o resultado eleitoral do povo venezuelano. Né? Se houve fraude e deixou de haver, a oposição que entre na justiça e questione o resultado eleitoral. Mas não é o governo dos Estados Unidos que vai legitimar esse ou aquele presidente. Professor, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. O professor José Rodrigues Mal Júnior é professor de História e veio aqui conversar com a gente, trazer um pouco sobre como a relação, né, entre Estados Unidos e Cuba, principalmente, e a situação dos embargos é uma história que é um processo muito longo, muito antigo e que se correlaciona com outros países também, né? Obrigado, professor. Okay. Eu que agradeço, um abraço a todos. E eu queria lembrar você que a gente vai ter a estreia do documentário. Já falei no começo do nosso programa, mas quero te lembrar que justamente a gente fez essa conversa aqui para te convidar para assistir o nosso documentário, que vai ser no dia 13 de agosto. O documentário Vai para Cuba, Eduardo, que vai ser gratuito. O primeiro documentário internacional do ICL que vai ser exibido. Para você poder assistir, você tem que fazer a sua inscrição. E para fazer a sua inscrição, você tem que fazer aqui pelo Em Detalhes para poder apoiar o nosso trabalho. Então, você garante a sua vaga para assistir em detalhes icl.com.br. Tem várias entrevistas especiais com o Frei Beto, com o próprio presidente, né, o Miguel Dias-Canel, que é o atual presidente de Cuba, também a filha do Che Guevara, a Aleida Guevara, que é médica, ativista também. Enfim, tem muita gente interessante para ouvir as pessoas, né, que estão em Cuba, para a gente ouvir a perspectiva de quem está lá realmente. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Amanhã tem mais Em Detalhes às 10h30 da manhã. Agora você fica com o Mercado Investimentos, depois Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes a qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tchau, tchau. Chegou o grande dia, a estreia do nosso primeiro documentário internacional, a nossa primeira superprodução. E eu tô aqui mega ansioso, porque 8 horas da noite a gente vai ter a exibição única, aberta e gratuita do documentário Vai Pra Cuba, Eduardo. Você que tá inscrito ou inscrita 1 hora antes das 8 horas, ou seja, a partir das 7, horário de Brasília, vai chegar no seu e-mail o link para você poder assistir. E no grupo de WhatsApp também de quem se inscreveu. Não perde essa chance não, tá maravilhoso, uma produção do nível das melhores casas de streaming do mundo, só que aqui, no ICL, aberto e gratuito para todo mundo poder assistir. À noite, a gente se vê.